Oi, gente, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bora chegando, meu povo. Acabou de acontecer a votação na casa. Vou contar para vocês toda a repercussão dessa votação, tá? E a gente tocou ali o castigo do monstro, né, para Vitória. Bora chegando, porque teve chororô do Vinícius, da Dona Delma. A Eva falou algumas coisas também. Então, gente, logo depois que acabou a votação ali, foi uma choradeira. O Vinícius começou a chorar, contando um pouco da história dele ali. A dona Delma também, vou contar aqui para vocês, tá? O Vinícius chorou e declarou o seguinte: se eu passasse metade do que eu passei, permanecesse a pessoa que eu sou, ninguém ia apontar o dedo na minha cara com tanta firmeza, com tanto espírito ruim. É uma pessoa ter espírito ruim para espezinhar e chutar cachorro morto. Para, enfim, eu queria que o povo passasse pelo que eu passei e continuasse sendo, entendeu? Tendo cautela para falar com as pessoas, né? Tendo cuidado de falar com as pessoas. E aí ele falou o seguinte, gente: chegaram comendo pelas beiradas. Não precisei que nada acontecesse para eu despertar para o jogo, para mostrar que eu queria estar aqui. Desde o primeiro dia eu demonstrei muito que eu queria estar aqui. E ele falou também, gente, que chegar em determinado momento do jogo em que você precisa se reafirmar buscando coisas, né, para poder indicar a pessoa, criando situações para poder indicar alguém, para poder falar alguma coisa com as pessoas, comendo pelas beiradas para chegar. Ele falou assim que a diferença é que ele dá a cara dele a tapa para ele ter chegado até onde ele chegou ali no jogo, tá, gente? E continuou, tá? Não parou por aí, não. O Guilherme falou pro Vinícius que ele sinceramente acha que o Vinícius não vai sair, que se por acaso o Vinícius sair, ele vai ser muito mais lembrado do que muita gente que vai chegar mais longe ainda no programa, que ele pode ter certeza disso, e que é melhor ser lembrado do que chegar lá na frente e ser esquecido. Palavras aí do Guilherme, né? Guilherme que hoje declarou, foi ontem, que ele falou assim que ele estava dando aula ali dentro, né? Que o pessoal estava, ele estava fazendo escola ali dentro. E também, gente, lá do lado de fora, o João Gabriel, o Carne Seca, critica os apelidos, né? Ele estava falando que são de carne seca. Ele estava criticando os apelidos, que eles estão rebaixando as pessoas. Um deles, gente, escutou alguém falando carne seca. Quem está falando muito carne seca, pelo menos que eu tenho escutado, é a Vitória e a Dani, quando as duas estão conversando, e quando a Dani estava conversando agora mesmo com o Vinícius, e estava falando carne seca, mandioca. São apelidos que eles colocaram, né, para poder confundir um pouco as pessoas. E a Eva já sabe que ela é pera. Aqui a Eva falou assim: "Ah, eu sou pera, prazer. Eu me segurei para não falar lá na sala." Eu não sei em que momento que eles descobriram isso. Eu perdi essa parte aí mesmo. Aí a Renata achou pesado o apelido Carne Seca. Ela falou que os anos 50 atribuiu Carne Seca para o João Gabriel. E o Mike falou assim: a gente só não sabe quem é carne seca. Aí o João Pedro riu e falou: carne seca deve ser um de nós. Aí o Mike falou assim: sabia que eles iam rir. E a Renata falou que carne seca ela achou pesado. Aí o João Gabriel falou assim: ó, nossa, se carne seca for um de nós, você vai ver o que eu vou fazer. E a Renata falou assim: não, se tu entregar que a gente sabe, quando qualquer um de nós estiver na liderança de novo, eles vão mudar o apelido, realmente, né? Aí o João Gabriel falou assim: mas a gente está sabendo que eles estão pondo apelido. E o Mike falou: tudo bem, mas a gente guarda. Tem que ser estratégico. E a Renata falou assim: o público está vendo, o Brasil está vendo, relaxa. A gente tem que saber o que eles vão fazer. Porque, gente, na liderança da Renata, ela não conseguiu descobrir nada porque eles falavam por apelidos e ela ainda não sabia, né? Eu acho que foi o Mike que deve ter visto isso. Vou procurar saber. Se vocês souberem, gente, como que eles descobriram o apelido, vocês deixam aqui, porque eu perdi essa parte. Eu estava no hospital fazendo a visita com meu marido e aí eu deixei de assistir por um período, então deve ter sido nessa hora que ele descobriu e eu passei batido, tá? Ó, aí o João Gabriel falou assim: carne seca é meu irmão. Nós pode fazer isso, não. Eles estão rebaixando a gente. E o Mike falou assim: acho que não é rebaixar, é estratégia. Não acho que essa pilha aí, eu não levaria nessa pilha de estar me ofendendo. É tipo dar nome, tipo verde, azul, vermelho. E o João Pedro falou assim: ó, fica de boa, Gabriel, não pega pilha, não. Eu achei foi engraçado.
O João Pedro achou engraçado, tá? A Eva falou assim que foi um consenso do grupo de lá, né, para poder colocar ela no paredão. Ela falou assim, no consenso do grupo, eles pegaram Vinícius e Delma e falaram, vocês querem enfrentar quem? Mas tá tudo certo, tô em paz. Declarei guerra com Vinícius e declaro de novo, porque o tanto de coisa que ele fez para mim, eu ia botar quem? Vitória? Não, ia botar o Vinícius, né? E aí, a gente tocou o castigo do monstro, a Vitória foi fazer o castigo do monstro, até deixar um pedacinho passando aí para vocês verem, tá até meio engraçado esse castigo do monstro, porque ela tá criando meio que um teatro, ela e o Dami, né? Então tá tendo uma pecinha entre os dois ali, tá até interessante de ver. A Renata, gente, falou que o Vinícius ficou falando, quando eu voltei, tudo que eu passei pela semana, se fez tudo isso com o Mike, né? Se ela instruiu o Mike. Aí a Eva falou assim, e comigo, essa semana também, mirou em você, depois em mim. Aí o Mike falou assim, Dona Vilma passou mal no monstro dele. E a Renata falou assim, que o Mike, gente, falou assim, ele te vê toda a prova, te colocou no monstro, te colocou no paredão, botou no monstro de novo, que sabia que ia ter que sustentar porque a Vilma tinha problemas no joelho. Na Vilma ele votou, colocou no monstro, fez aquele negócio com o Diogo, te chamou de velha sonsa, chamou a Eva, vetou ela da prova, e aí quando chega a hora de fazer com ele, aí ele fala que tá chutando cachorro morto, né? Aí o Mike falou assim: no dos outros é refresco, a gente não reclama. Aí a Eva falou assim: ah, se fosse eu botando a senhora, Dona Vilma ou a Dona Delma no monstro, se fosse a Renata ou se fosse os Joões, aí a história era outra, né? Aí a Vilma falou assim: mas o que é desse tá guardado, podia sair os dois ao mesmo tempo, falando Dona Vilma. Aí o Mike falou assim, gente, o Mike ele foi até o Vinícius, o Guilherme, para conversar com ele, dar um apoio, né, porque a dupla dele tá no paredão. Falou assim que até pouco tempo atrás a Delma não era opção de voto dele de forma nenhuma, que acabou acontecendo depois do que ela falou e tudo mais, que ela foi ser opção de voto dele, mas que antes ela não era opção de voto dele também. O Guilherme também, gente, ele acabou concordando com o que o Mike falou em relação à Delma, né, que ela agiu de forma incoerente. Ele falou assim, em relação a tudo que você falou, eu já tinha falado para ela, não posso nem discordar, porque acho que de fato é coerente. Ela tá muito triste, chateada e termina que às vezes ela fala coisas sem pensar. Acho que você nem deveria muito ligar para as coisas que ela vai falar, porque vai estar muito nervosa e estressada. Ela tá muito com a questão de que teve uma conversa com você antes e que você falou para ela agir com o coração. Na hora ali, ela disse que foi com o coração dela, mas entendo totalmente você. Eu disse para ela, Del, como um dia antes você disse que não vota nos meninos e um dia depois você vota, você salva uma pessoa que você colocou, né, lá no pódio do mal lá. Então ele deu uma certa razão ali pro Mike, tá, gente? Aí o Mike diz que sempre se absteve de votar na Delma e o Guilherme afirma que a sogra, infelizmente, teve atitudes que levaram ela até o paredão. Realmente, né, gente? Porque a dona Delma ela era meio que até que intocável, né? A sensação que eu tinha é que ela ia passar por esse BBB sem ir pro paredão. Depois o Guilherme, ele meio que chorou ali, né? Ficou tudo em paz entre os dois ali. E o Guilherme falou assim: já deixei tudo bem claro para ela o que eu acho da situação. Fique em paz. E o Mike falou: tamo junto, você sabe que você é um cara que eu respeito muito de verdade, né, gente? Ó, bora ver se tem alguma enquete aqui pra gente ver quem que tá saindo desse paredão. Deixa aqui nos comentários quem que você quer que saia, gente. Vinícius, Eva ou Dona Delma. Ó, gente, tem de alguns canais que já fizeram, né? Lá no canal Bliss do Edu, ó, a Eva tá saindo com 37%, Delma ficando com 33% e Vinícius ficando com 29%. No Bora Comentar, tá a Delma ficando com 33%, Eva saindo com 38% e Vinícius ficando com 29%, tá? Lá na Web TV brasileira, tá Eva com 38%, Dona Delma com 38% e Vinícius com 24% dos votos. Tá empatado entre a Eva e a Dona Delma, né? Bom, gente, não é novidade para ninguém aqui no canal, para quem já me conhece, que eu sou fora Delma, né? Já tem muito tempo já que eu sou fora Delma. Então, assim, o meu voto é para Delma.
Inclusive, gente, mas antes aí um pouco também, ela estava discursando lá na sala sobre o coração dela, sobre tudo que ela faz é com o coração. Ela falou assim que ela foi ali dentro da casa, a mesma coisa que ela é lá fora, né? Começou a chorar. Olha aí os amigos tudo dando apoio, ó, eles se abraçaram. Falou que a maior riqueza de todas é essa amizade entre eles ali, que não é nem o prêmio, né? E a Vitória falou assim: "Eu tenho de verdade muita gratidão de estar próxima de vocês." Aí falou que a dona Delma ensina muito ela, que o Gui ensina ela demais, que o Vinícius, né, inspira muito. E o Vini falou o seguinte, aos prantos, gente, ele expressou a sua chateação. E o Guilherme falou assim, isso aqui para mim vale mais do que qualquer dinheiro, que é eles juntos, né? E a Delma falou que ela não vai estar saindo do prumo dela para humilhar ninguém, não. Que nem usar o erro de ninguém ela quer para se erguer. Aí o Vinícius falou assim: as pessoas que querem se valer disso para dizer que é jogo, isso não é justo. As pessoas se valeram disso para literalmente chutar cachorro morto. Se for para sair, eu saio. Uma frase que sempre disse com a Aline foi que não entrei aqui para vender minha alma pro diabo. Não vou fazer nada que me arrependa, seja no domingo ou no último dia, falou o Vinícius, tá? O Vinícius falou sobre ele não usar coisas erradas, sobre não fazer coisas erradas na vida, sobre tudo que ele já passou na vida, sobre a viagem dele na Europa. Gente, foi uma discussão assim que acabou a votação, tá? Tanto dele quanto da Delma. Parece que eles estavam falando meio que pro público aí, gente, para tentar convencer o público, tá? E aí, gente, deixa aqui nos comentários quem que você quer eliminar. Amanhã a gente faz aqui os vídeos aqui de enquete, live de enquete. Então se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Deus abençoe a vida de todos vocês. Não esquece de deixar o seu like antes de sair, que ajuda demais o canal. No mais é isso, meu povo. Um beijo. Deus abençoe todos vocês. Um sábado abençoado vindo por aí, né? De muita coisa boa para acontecer na vida de todos nós. Deus abençoe vocês. Até a próxima e tchau, tchau.